Desigualdade social urbana. Professora Ana Cristina, vamos abordar esta temática em seus aspectos, causas e consequências. Bom dia, bom dia! E aí, meus amores, como vocês estão? A tia Aninha deseja que todo mundo esteja muito bem. Hoje, mais uma manhã de aula. E hoje nosso componente curricular é Geografia. Hoje nós vamos estar trabalhando com o capítulo 6. E o nosso tema é Desigualdade Social Urbana. Alguém já ouviu falar sobre esse tema? Esse tema é um tema muito importante e que nós precisamos nos aprimorar quanto a este assunto, porque esse assunto ele traz grandes consequências para a vida das pessoas. Para isto, nós vamos estar usando o nosso material, o nosso PNLD de Geografia, na página 73. Você já organizou seu material para a aula de hoje? A tia Aninha espera que você já esteja, com tudo organizado, porque nós temos que ter o nosso espaço e o nosso tempo para estudar. Mesmo com as aulas remotas, é muito importante que você adquira o seu conhecimento, que você não pare de estudar, pois a sua formação é muito importante. Então vamos começar hoje falando sobre a desigualdade social. Alguém sabe me dizer o que isso significa? Vamos ver na prática o que essa palavra significa. A desigualdade é uma divisão de estrutura urbanística e, juntamente com o aumento da população e da própria cidade, promove uma precarização em relação aos serviços públicos para alcançar uma melhor qualidade de vida, tanto na área da educação, como a saúde, transporte coletivo, além de outros. Então vamos conhecer um pouquinho o que é a desigualdade e alguns exemplos. Para isso, a tia Aninha vai ler um texto que fala sobre a desigualdade social urbana. Vamos começar e acompanhar o nosso estudo de hoje? Pois vem com a tia Aninha. Então, o texto de hoje é a desigualdade social urbana. Então, vamos acompanhar esse texto, vamos tentar assimilar o que tem de melhor para que a gente possa entender o tema da aula de hoje. Então, o nosso tema é desigualdade social urbana. A desigualdade social, chamada também de desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo. Ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. Desta maneira, a maioria da população fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera as desigualdades. Vamos ver o que é a definição. Desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro da mesma sociedade. Isto se torna um problema para a região ou país quando as distâncias entre as rendas são muito grandes, dando origem a fortes disparidades. Em tese, sempre haverá desigualdade social, pois é impossível que cada um exatamente tenha as mesmas quantidades de bens materiais. E esse tema tem alguma causa, tem alguma consequência? Vamos ver. Quais são as consequências, as causas que acontecem essa má distribuição? Inúmeras são as causas que aumentam a distância entre ricos e pobres. As mais comuns estão na má distribuição de renda, na má administração de recursos, na lógica de acúmulo do mercado capitalista, o consumo que mais avalia, a falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde e principalmente na educação. E a falta de oportunidade de trabalho. E tem ainda um fato que nós temos que alencar, que é a corrupção, que também
ela favorece a desigualdade social. E as consequências? O que é que isso aí vai gerar quando existe essa má distribuição de renda? Vamos ver onde afeta. Se um país não consegue atender às necessidades básicas de grande parte de seus cidadãos, tampouco irá prosperar de maneira ou de uma forma equitativa. Uma das consequências mais graves é a pobreza, a miséria e a favelização. E demais outras, né, que a gente chama também aí da desigualdade. O que é que essa desigualdade também traz? Ela traz a fome, a desnutrição e a mortalidade infantil, o aumento das taxas de desemprego, as grandes diferenças entre as classes sociais, a marginalização por parte da sociedade, o atraso do progresso da economia do país e o aumento dos índices de violência e criminalidade. A desigualdade social no Brasil, nos últimos anos, ela apresenta uma diminuição da pobreza em relação ao nível social do Brasil, mas ainda é algo, né, notório que a desigualdade ela é muito presente nos dias atuais. Para que a gente possa entender esses itens que eu falei acima, a favelização, a desigualdade alimentar, nós vamos trabalhar agora por itens. O que é essa favelização, hein? Onde é que acontece? Onde é que ela está presente? Então, a favelização é um cenário habitacional e é um forte indício da condição da desigualdade. O aglomeramento de casas, em grande parte construídas nos morros, contrasta com as mansões e as casas em condomínios fechados. Muitas vezes localizam-se muito próximo uma das outras, o que torna o contraste ainda mais chocante. As favelas não passam por qualquer tipo de planejamento e as casas tendem a aumentar à medida que as famílias crescem. Por outro lado, isto não acontece, pois os condomínios e as casas fechadas com ar-condicionado, elas são minuciosamente planejadas, elas são projetadas para espaços e um bom lazer familiar. E a desigualdade alimentar? O que nós podemos elencar sobre esse subtema? Há pessoas que não têm condições para comer o mínimo necessário. Muitas pessoas passam fome, decorrente daí quadros de desnutrição e muitos casos de mortalidade infantil. Cresce que a prioridade na hora de comprar os alimentos é dada àqueles que sustentam mais, embora nem sempre sejam os mais saudáveis. Por outro lado, existe uma fatia da sociedade cuja quantidade e especialmente a quantidade dos alimentos é garantida diariamente. O que falta, né, na mesa do pobre é o que sobra na mesa dos que têm mais poder aquisitivo. Outro ponto que nós também devemos abordar é a falta do saneamento básico, que uma pequena minoria tem ainda acesso à coleta do lixo e o saneamento. Sabemos nós que nas favelas eles não têm esse tipo de serviço que de uma certa forma ele prioriza a vida, valoriza a qualidade de vida do ser humano. Vamos ver agora, na prática, na íntegra, o que é que a falta do saneamento básico traz para as pessoas. A realidade da falta de esgoto sanitário, do tratamento, da distribuição da água, entre outros, infelizmente ainda faz parte do cotidiano de milhares de brasileiros, sujeita a uma série de doenças. A falta de saneamento básico pode levar pessoas à morte. Este é um problema presente principalmente nas periferias e mais evidentes nas regiões norte do Brasil, mas que passa ao lado da classe alta brasileira.
em cujos locais habitados e frequentados estão garantidos o tratamento de esgoto e da coleta de lixo. Olha, meus amores, esta é uma realidade muito marcante. Sabemos que onde existe uma classe social com poder aquisitivo maior financeiramente, eles não passam por esses apertos, né? Onde lá são disponibilizados saneamento de qualidade, coleta de lixo e limpeza da via pública, como também das ruas que ficam próximas às avenidas. Onde nas periferias, nos morros, nas favelas, quase a gente não vê um gari fazendo a coleta deste lixo. Outro ponto importante é a qualidade do ensino, a baixa qualidade deste ensino que é oferecido. O acesso à escola pública é usufruído pelos que têm menos possibilidades. Isso porque quem tem um poder aquisitivo maior dispensa o ensino público, dispensa a escola pública e eles vão para a escola particular, onde já de início existe uma disparidade muito grande em relação a salário dos professores, a tecnologias utilizadas, a ambientação, a localização e a qualidade de recursos que uma escola particular pode estar ofertando. Então, quem tem um poder aquisitivo maior, dispensa a escola pública e prefere pagar por uma escola que possa ofertar maiores tecnologias. Isso fica marcado no salário das pessoas. Quem tem um poder menor, não existe a possibilidade de pagar escolas caras. Então, se submetem à baixa da qualidade do ensino público. Menos formação, outro tema. Além da diferença na qualidade de ensino, quem tem o maior poder aquisitivo pode complementar a educação acadêmica, adquirindo cursos, muitas vezes de valor muito elevado. Os cursos de aperfeiçoamento, bem como as experiências no exterior, viagens, passeios, cursos, que tudo isso enriquece o nosso cabedal de conhecimento. Então, a diferença é que os alunos da rede pública, eles ficam menos preparados para concorrer, né, aos níveis de graduação, porque os mais favorecidos, eles ultrapassam o nível dos que têm menos oportunidades, o que é mais prova e o que fica bem claro aí, a desigualdade social. E o desemprego? Como é que o desemprego vem marcar aí as nossas famílias, né, a nossa alimentação, as nossas casas, a nossa qualidade de lazer? Vamos ver o que é que o desemprego traz. Depois de usufruir de um ensino melhor, os candidatos mais qualificados também podem aproveitar um leque de oportunidade de trabalho mais abrangente. Apesar de não ser garantia para conseguir uma vaga no mercado de trabalho, quando não há mais vaga, o diferencial é o fator do desempate. Além das possibilidades aumentarem, é possível que o valor das remunerações para os mais qualificados também seja superior. Enquanto isso, os menos qualificados fazem bicos para conseguir arcar com as despesas diárias. Vamos falar agora também sobre a precariedade da saúde pública. Os mais pobres recorrem aos hospitais públicos, deparando com a falta de profissionais qualificados e outros problemas. A carência financeira pode ser tão grande que a falta de materiais e de medicamentos se torne uma realidade para as pessoas atendidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. É presente, né, no nosso cotidiano, a gente encontrar nas farmácias públicas essa falta de medicamento, não supre, não chega para os mais necessitados, né? Falta essa medicação. E o que a gente pode falar sobre o transporte público?
Os meios de transporte também fazem a diferença na vida das pessoas com mais ou com menos rendas. A alternativa dos mais carentes é a utilização do transporte coletivo, muitas vezes superlotados. Na maioria do Brasil, este é um serviço ineficiente, principalmente porque não garante acesso a toda a população. Os mais favorecidos recorrem ao seu próprio meio de transporte. Apesar do estresse do trânsito, eles podem planejar de forma mais independente os seus horários e percurso. Garantem também o benefício de poder transportar suas coisas e sempre sentado, que esse também é um privilégio de quem está utilizando o seu transporte privado, né? Já no público, muitas vezes você não tem nenhum local para sentar. E o último aqui que nós vamos estar elencando, nós vamos estar comentando, é a falta de acesso à cultura. A população mais favorecida tem mais oportunidade para usufruir de uma maneira alargada de atividades. São exemplos: viagens, concertos, visitas a museus e exposições. Esses acessos, infelizmente, são restringidos a uma grande parte da população brasileira. Isso porque certas atividades têm um grande preço no orçamento de uma família e assim entram na lista das prioridades menores que acabam não sendo usufruídas. Então a gente pode ver aí um leque, né, de consequências que essa desigualdade social traz para a nossa sociedade. Então fica aqui a dica. Vamos aproveitar o nosso tempo, vamos estudar para que no futuro possamos ser bons profissionais e que consigamos, né, pagar pelos serviços de qualidade. A desigualdade social é um projeto permanente para a manutenção de poder e privilégios.